só foi amparada através da sua fé. Quando outrora, lá em Jericó, salvou 2 homens, espias de Josué. Somente um fio de escarlate traduzia o livramento que ela fazia Jesus. A escarlate é vermelha cor de sangue, simbolizando assim o sangue lá da cruz. Como está na tua casa, irmão? Está brilhando. Olá, paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar um pouco da Páscoa. Muito raro nós vimos aqui também no Instagram, mas como é um momento especial, um momento ímpar, né? Todos os anos, nós vamos falar sobre um grande abraço aí ao professor Edmilson. Nós vamos falar sobre o significado da Páscoa, o que a Páscoa ela tem para você e para mim, e o que representa a Páscoa sobre as nossas vidas. Jesus ele veio para morrer por nós, sendo nós pecadores. Estamos comemorando a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu pastor, meu querido amigo Edmilson, grande mestre de inglês aí. Aquele abraço, amigo Oséias, my friend, Edmilson. Big brother, big friend, God bless you, teacher, Edmilson. Um abraço aí do cunhado aí, Antônio Benedito. Um forte abraço, meu cunhado. Nós vamos falar sobre a Páscoa, o poder da Páscoa, a importância da Páscoa, porque Jesus ele morreu não para condenar a humanidade, mas Jesus ele morreu para resgatar o homem dos seus pecados. E nesse momento nós vamos entender o que é a Páscoa, um pouco da Páscoa. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós comemoramos a Páscoa, que quer dizer passagem. Páscoa, num termo no hebraico, quer dizer passagem. Foi quando Deus deu uma ordem ao povo de Israel para que passasse o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, para que todos aqueles que passassem o sangue, o anjo da morte não poderia tocar. Então ele passou por cima, quer dizer, passagem. Páscoa, daí vem esse termo, Páscoa. Mas nós devemos tirar algumas lições muito importantes sobre a Páscoa. A primeira lição é que Jesus ele morreu, mas ressuscitou. A Bíblia fala em João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, ela está em Jesus, a vida eterna está somente em Deus. Então, um versículo que eu gosto muito, que fala aqui: conhecereis a verdade vos libertará. Essa é uma grande realidade. Eu estava vendo alguns teólogos falando sobre as últimas palavras de Jesus na cruz, muito profunda, né? Thank you, professor Edmilson. Thank you, my friend. Professor Edmilson é um grande mestre na área do inglês.
Deus abençoe grandemente. Então, a Páscoa, ela fala sobre a passagem de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele ressuscitou, ele morreu, mas ressuscitou. E esses dias ontem, fui assistir um filme com minha esposa, né, Rei dos Reis, né, e já tinha assistido também um filme que me foge a memória, não, The Chosen, né, quer dizer, o Escolhido. E nesse filme fala sobre a trajetória de Jesus, né, Jesus com o colégio apostólico. E daí, observamos que Jesus ele tinha uma humanidade, ele se compadecia com todos que estavam ao seu redor. Então, observamos que os irmãos me perdoem, mas estou um pouco gripado, então às vezes vou espirrar. Então, Jesus, ele operou milagres, sinais, prodígios, maravilhas, para que o homem, eu e você, pudéssemos ter vida e vida com abundância. A Bíblia fala que Jesus veio para que eram os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas todos quantos reconheceram, ele deu o direito de ser filho de Deus. Eu costumo dizer que nós somos pecadores imundos, nós somos pecadores que não precisávamos de tão grande amor, o qual foi imputado por Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, o autor, ele não tem expressão para poder expressar tamanho amor. Então, é indizível dizer o amor de Deus. É indizível. Alguém pode tentar colocar na ponta do lápis, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir expressar o amor de Jesus por nós. E é um momento onde as famílias, para mim são duas épocas muito importantes, né? Duas épocas que eu acho muito interessante, que tanto a Páscoa quanto o Natal, né? Todas as épocas são importantes, mas a Páscoa e o Natal, ele remete muito à palavra de Deus. O Escolhido, Netflix, The Chosen, é verdade, professor Edmilson, é uma série muito boa, muito fantástica. Eu assisti na série e lágrimas caíram nos meus olhos. É uma série fantástica para todos nós aprendermos um pouco mais. E é uma série onde fala do Jesus humano. Jesus, ele foi humano na semelhança de homem e ele cumpriu todos os propósitos e segredos, né, que estava proposto para fazer. Eu, como um bom cristão, eu procurei assistir todos os filmes de Jesus. Eu me lembro que eu passava um filme de Jesus de Nazaré, de Robert De Pauwer, toda Paixão de Cristo, Natal, como estava no seminário. Eu assisti esse filme, mas o The Chosen, ele é muito, digamos assim, mais acessível, né, às pessoas. E é uma série fantástica. E fala sobre a humanidade de Jesus, porque Jesus, ele se fez homem para poder arrebanhar as pessoas, né, para o seu aprisco, né. E eu sempre costumo dizer, professor Edmilson e os demais, que todos nós somos pecadores, né? Somos pecadores imundos. Eu me considero um pecador imundo, né? Mas Deus, ele me amou e me chamou para o seu aprisco, né? Então, não há mérito nenhum em nós, né, a não ser a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a não ser o amor incondicional de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, né, sobre a nossa história, né? Feliz o homem que ele, como cristão, né, não importa se ele é católico, se ele é evangélico, né, ele
crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e ele ter esse compromisso e reconhecimento de Deus. Outra questão muito importante, gente, é que Maria Madalena, Maria de Magdala, uma outra série ótima, professor Edmilson, realmente é uma série bem interessante, né, também, que vai nos enaltecer o nosso conhecimento sobre essas figuras maravilhosas e fantásticas, né, que passaram aqui seguindo os mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria Madalena, uma mulher extraordinária, né, que dos colégios apostólicos foi a primeira que viu Jesus, né, depois da ressurreição. Foi a primeira pessoa, não foi Pedro, não foi Tiago, né, foi Maria Madalena, uma mulher incrível, uma mulher fantástica. E a série trata-se de uma coisa belíssima, né, até ela se encontrar ali com o nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então todas essas séries, né, O Escolhido, The Chosen, Maria de Magdala, ou Madalena, está aí na Netflix, né? São excelentes indicações aí também pelo nosso professor Edmilson, né? E que com certeza vocês vão amar, São séries maravilhosas. E Jesus, ele amou a todos, né? Jesus, ele amou todos os pecadores. Na verdade, um grande mistério da Bíblia é que todos os nossos pecados, toda a nossa misérias e mazelas, por assim dizer, ele estava cravado na cruz do Calvário, ali quando Jesus ele foi morto, né? Por assim dizer, que Jesus não foi morto, ele se entregou. Na verdade, Jesus não foi morto, Jesus entregou a sua vida em resgate de nós pecadores. E a verdade é que ele vai voltar para nos buscar. Tem essa verdade, esse mistério, essa orientação e essa diretriz dada por ele mesmo, né? Professor Edmilson, se quiser entrar também para nós bater um papo aqui, fique à vontade, professor Edmilson. Se quiser entrar aqui na live, é uma honra. Será uma honra. Então, a Maria Madalena, ela teve um encontro maravilhoso com Jesus. Outros encontros maravilhosos Jesus teve também com Zaqueu, teve com Pedro, teve com muitos outros, os próprios discípulos, né? E Jesus, ele inaugura uma nova era, né? Jesus, ele inaugura um projeto que é eterno, né? É um projeto que perpassa as eras, perpassa o tempo, né? E é importante saber Jesus, não importa se você é de uma igreja pentecostal ou se você é de uma igreja tradicional, não importa. É importante que você venha seguir Jesus, não importa se você é católico, não importa, o importante é que você venha seguir Jesus e venha colocar Jesus em primeiro lugar. Nós devemos colocar Jesus em primeiro lugar porque ele nos amou primeiro. É como diz o versículo que para mim é o versículo mais forte da Bíblia. Eu já li a Bíblia umas 15 vezes, que me dê conta. Mas o versículo que mais gosto da Bíblia, já decidi que é João 3,16. É porque Deus, né, amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo mundo cresça, não pereça, mas tenha vida eterna. Né? No inglês seria mais ou menos assim, né, professor Edmilson? Because good, love, around the road, né? Very, né? E por aí adiante, né? Então, devemos amar a Deus, devemos obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. O plano futuro
é que Jesus ele vai voltar, né? Se inaugura uma nova era a partir da sua morte e ressurreição, e ele vai voltar. Não, o projeto não acabou, o projeto continua, o projeto é um projeto eterno. E tem 3 coisas que eu quero te falar sobre esse projeto eterno. A Nova Jerusalém, adornada para os escolhidos, a salvação e as bodas do Cordeiro, que são o projeto que Deus preparou para todos nós. E o importante é que possamos ter a consciência e a ciência de que a nossa salvação ela está em Jesus. A nossa redenção ela está em Jesus. Partindo desse princípio, partindo desse zelo, observamos que a volta de Jesus ela é iminente. Tem uma passagem que eu gosto muito, é uma das minhas passagens favoritas, é o encontro de Jesus com Zaqueu, né? Jesus ele encontra com Zaqueu, e Zaqueu, uma sede, aquela sede visceral, né, por conhecer Jesus, ele fala, mestre, né? Jesus fala para ele, Zaqueu, eu quero estar contigo, quero jantar contigo na tua casa. E dali, aquele banquete maravilhoso, Zaqueu fala para Jesus, olha, se eu tenho prejudicado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus fala uma palavra que é linda, maravilhosa, depois daquele encontro, é que realmente chegou salvação nessa casa. Então, os encontros de Jesus foram encontros memoráveis. E, às vezes as pessoas, eu gosto também dos milagres de Jesus, né? Embora eu sei que nessa época as pessoas colocam muitos milagres, e é maravilhoso, é tremendo, certo? Jesus vai voltar para levar sua igreja, que somos nós, e a terra vai sumir. Muito bem, Jesus vai voltar para levar sua igreja, né? Jesus vai levar sua igreja. E o importante, nós são os milagres, né? Porque as pessoas, os milagres que são bons são, os milagres que são maravilhosos são, os milagres que são fantásticos são, e é para ter milagres, glória a Deus. Mas os encontros de Jesus que mais me marcaram não foi um encontro precedido pelo milagre menor, mas pelo milagre maior. Qual foi o milagre maior? Quando haveria salvação de almas. Quando houve salvação de almas. Quando Jesus chega para Zaqueu e fala, hoje mesmo chegou salvação nessa casa. Então ali foi um milagre transbordante. E nós devemos ter a consciência que Jesus, ele é ontem, hoje e será eternamente. Jesus, ele continua em nossos corações. Outra realidade muito presente em nossas vidas é que o Espírito Santo, né, é o Espírito Santo que é o Consolador. Ele falou, eu vou, mas vou dar a você o Espírito Santo, que é o Consolador. O Consolador, aquele que nos guia, aquele que nos orienta, aquele que nos sustenta, aquele que nos dirige, nos conduz em toda a nossa caminhada. Jesus, ele é o Consolador, ele é também o nosso orientador. Falamos com Jesus todos os dias, porque Jesus, ele não está morto, ele ressuscitou. Nosso Jesus, ao 3º dia, na cruz do Calvário, ele ressuscitou dos mortos para dar vida e vida com abundância. No Romanos capítulo 5, versículo 20, diz que eu vim para que venha dar vida e vida com abundância. O diabo ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio dar vida e vida com abundância. Através de restauração, de restituição, através de que leve os homens a uma vida de temor,
uma vida de amor, uma vida de renúncia, uma vida aonde os preceitos de Deus venham ser impregnados sobre a vida das pessoas. Eu, de vez em quando, né, sempre sou chamado para pregar em algumas igrejas, né? No entanto, a mensagem que mais me toca é a mensagem do amor ágape, né? O amor ágape de Jesus. Uma outra coisa que é muito falar, que é muito importante falar nessa época, é que o mesmo fervor que as pessoas têm tanto no Natal como nessa época, seria bom que as pessoas tivessem o ano todo. Porque Jesus, ele quer ter um relacionamento contigo, comigo. Eu me relaciono com Jesus como com uma pessoa íntima, chegada. Porque Jesus, ele está vivo. Jesus, ele é real. Às vezes as pessoas pensam que Jesus é apenas um Deus distante, mas não. Você pode ter um relacionamento com Deus, conversar com Deus, bater papo com Deus, né? Falar com Deus nas suas orações, pedir a Deus nos seus anseios. Mais do que isso, agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus pela vitória que você conquistou, agradecer a Deus pelos créditos que Deus tem dado. E isso tudo é uma ação muito importante de nós, humanos, perante o nosso Senhor e Salvador. A primeira coisa que nós devemos ter ideia é que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Não abrir mão disso. Não abrir mão dessa verdade. E desenvolver um relacionamento com Deus todos os dias. Ao acordar, agradeça. Ao dormir, agradeça. Ao acordar, cante um hino de louvor a Deus. Eu, muitas das vezes, não vou dizer que sempre, mas muitas das vezes, eu pego o violão e toco e leio um versículo bíblico, né, quando acordo, né, à noite, pego um livro, né, e vou meditar naquele livro. Por quê? Porque Deus, ele quer isso, né? Deus, ele quer isso. Então, Deus, ele quer manter um relacionamento com você. Não um relacionamento seco, pífio. Mas quer ter um relacionamento saudável com você. Ele quer conhecer o que você está falando, os seus anseios. Ele quer participar da sua vida. Ah, pastor, mas eu não me acho importante para Deus. Negativo. Você é importantíssimo para Deus. Deus ama você como ama qualquer pessoa na face da terra. Deus ama você como qualquer pessoa na face da terra. Deus ama você como ama o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, o presidente do Brasil e qualquer autoridade máxima no mundo. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Ah, pastor, mas eu me sinto uma pessoa que não tem um crédito com Deus. Espere aí, espere um pouco. Calma, espere um pouco. Ninguém pode se exacerbar na questão de dizer que tem crédito com Deus. Como estamos fracos, somos fortes. Diga ao fraco, sou forte. Ou seja, independente do seu estado, Deus, ele quer sempre ouvir e quer manter um relacionamento de pai e filho com você. No entanto, essa perspectiva e essa iniciativa vem de você. Não vem de Deus, não parte de Deus. Deus está lá, meu filho, de porta aberta. Meu filho, fale comigo, converse comigo. Meu filho, por favor, converse comigo. E Deus, ele tem anseio de ouvir a sua voz. Deus, ele tem anseio de querer conversar com você. Tenha certeza disso. Não resta dúvida.
Deus, ele quer ouvir sua voz. Aquele Jesus que nós vimos nas redes sociais, né, coisa maravilhosa, né, com mensagens belíssimas, lindíssimas, né, excelentes mensagens. As igrejas, né, como um todo, se reúnem para proclamar. Coisa linda, os grupos, é uma coisa maravilhosa, que canta aos nossos corações, né, uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa, né, e hosana a Deus, hosana nas alturas. Mas eu quero dizer para vocês, é isso, participe do momento ao qual Deus faz parte da sua história, ao qual você conta para Deus os seus anseios, os seus medos, as suas ansiedades, e mais do que isso, as suas vitórias, as suas conquistas. Dê-lhe a Deus a glória. Me lembro que Martinho Lutero, ele colocou 5 solas: sola escritura, sola fide, sola Deus a glória, sola Deus a graça, sola Deus é o Senhor, né? Então, são 5 solas de Martinho Lutero, que são o tripé, a base do relacionamento com Deus. E lembrando que permita que Deus apareça na sua vida e você diminua. Permita que Deus apareça e você diminua. Eu, nesses tempos de redes sociais, para cá, para lá, muito boa, algumas pessoas, elas não sabem lidar com a fama, algumas pessoas não sabem lidar com o sucesso, algumas pessoas não sabem lidar com aquilo que Deus lhe dá. Pastor, a fama, o sucesso é ruim? A princípio não, porque Jesus, ele também era famoso, ele era influente, mas devemos ter consciência de como vamos usar o sucesso que Deus nos deu, de que nós vamos utilizar o que Deus nos deu. E lembrando que toda honra, toda glória será dada ao Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, né? Vou colocar aqui mais uma vez um hino poderoso do nosso querido Marcos Antônio. Essa mensagem também vai estar no YouTube, né? Com o LDI, você estuda teoria, assiste. Colocamos a nossa mensagens lá no YouTube. Se você quiser seguir nosso canal no YouTube, é PR Oséias. Nos siga lá no YouTube também, que vai ser muito bom. Depois nós vamos fazer a oração. Vamos fazer a oração depois do louvor. Agradecendo a Deus Uma mulher pecadora e tão pelo grande amor que Ele através da sua fé, quando outrora nos deu lá em Jericó, através do seu Filho são Jesus, 2 homens, espias de Josué. que morreu por nós. Somente um fio de escarlate traduzia o livramento que ela fazia jus. A escarlate é vermelha cor de sangue, simbolizando assim o sangue lá da cruz. Como está na tua casa, irmã? Aleluia. Está brilhando com a luz. Que possamos brilhar Se na tua casa tem com a bênção de Deus, escarlate, é um sangue sinal de que Jesus. retrata o sangue de Jesus. Como está na tua casa,
sangue protegeu um grande povo, isso provado está. Os que da Bíblia, que nenhum deles perecera, porque o sinal maravilhoso estava lá. Em cada casa havia o sangue do Cordeiro. Passa o anjo, via que ali reinava a paz. É como o sangue de Jesus em nossas vidas, e não tememos as flechas de Satanás. Como está na tua casa, irmã, está brilhando como a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlate, é um sinal que retrata o santo sangue de Jesus. Como está na tua casa, irmã, está brilhando como a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlate, é um sinal que retrata o santo sangue de Jesus. De Jesus. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, pela Páscoa, Senhor Deus. Pela tua passagem, Senhor Deus amado, aqui também no mundo, Senhor, como homem. Obrigado pelo sacrifício de Jesus da cruz do Calvário, que nos deu vida e vida com abundância. Abençoa todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Fiquem ligados que nós temos grandes coisas, vida de Deus para vocês. Um forte abraço. Um forte abraço aí a nossa irmã Maria das Graças. Então, o Espírito Santo de Deus abençoe você grandemente. Nós vamos voltar com mais lives, né? Que vai com mensagens poderosas, mensagens que vão enaltecer o nome de Jesus, enaltecer o nome de Jesus, e que o Espírito Santo venha estar abençoando você nessa Páscoa. Não esqueça que a Páscoa ela tem a ver com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês e até mais. Em nome de Jesus.